dar início, então, só para a gente relembrar um pouquinho que domingo passado a gente não teve a nossa escola dominical, que foi a festividade. Teve a festividade lá em Angra dos Reis e por isso que não houve a escola dominical por causa da festividade lá. Então, só para a gente dar uma relembrada, nós estamos fazendo uma introdução aos evangelhos para poder assim entrar nas cartas, nas epístolas. Então nós vimos o evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. E ficou agora para a gente ver o evangelho de João, os Atos e a introdução às epístolas paulinas e as epístolas gerais, que é o que nós temos. As epístolas paulinas são as cartas aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, as epístolas da prisão, que são Efésios, Filipenses e Colossenses e Filemon, aos Tessalonicenses, as epístolas chamadas pastorais, que foram escritas a Timóteo e a Tito, e as gerais. As gerais é porque Hebreus não tem autor. A carta que foi escrita aos Hebreus, o autor é desconhecido. E temos a carta que Tiago escreveu, 1ª e 2ª de Pedro, a carta de Judas e as 3 cartas de João. E terminaremos lá para o final do ano que vem com Apocalipse. Não estamos estudando o Novo Testamento, o Evangelho um por um. Estamos só fazendo uma passada geral por eles para poder chegar até as cartas, até porque o pastor mesmo vai estar fazendo isso, porque nós estamos seguindo a Bíblia toda, na escola dominical. Começamos com os Atos dos Apóstolos e vamos entrar pelas cartas, mas para entrar pelas cartas temos que entender primeiro o Evangelho. Nós vimos lá Mateus, Marcos e Lucas, e agora nós vamos estar vendo João. João, ele enfatiza Jesus em sua posição como Filho de Deus. Esse livro abre com Jesus, que é a palavra revelada de Deus. O versículo que conclui João indica que o mundo todo não poderia conter os livros de tudo o que Jesus fez durante o seu ministério terreno. Essa é uma evidência adicional de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Quem escreveu esse evangelho foi João. E ele escreveu para todos os crentes, a quem João retrata a Jesus como Filho de Deus. O propósito que ele teve quando ele escreveu esse evangelho foi de convencer as pessoas que Jesus era o Messias e que ele leva aos homens a vida eterna. O versículo-chave é João 20, 31. Quem pode abrir aí? João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em teu nome. Por isso que esse foi escolhido como o versículo-chave. Esse foi o propósito de que João
escreveu, por que ele escreveu esse livro? Para que conheçam que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é que dá a vida eterna. Ele é chamado de o apóstolo do amor, porque ele fala muito do amor nas suas cartas e no Evangelho também. Mas o propósito do Evangelho foi esse: mostrar ao mundo que Jesus é o Messias e que dá a vida eterna. O princípio de vida e ministério que João retratou nesse Evangelho: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a fonte de salvação e o caminho à vida eterna. Os personagens principais do Evangelho de João são Jesus, João Batista e os discípulos, os 12. Jesus faz várias declarações sobre si mesmo no livro de João. Cada uma dessas declarações é precedida pelas palavras "eu sou". Vamos ver. O primeiro, ele fala assim: eu sou ele, o Messias. João 4, 26. João 8, 24 e 28. Então, João 13, 19. Primeiro 4, tá bom? Falou? Deixa eu ler o 4. João 4. 4, 26. 26. Jesus disse-lhe: eu sou eu, que falo contigo. Isso mesmo. 8, 24, 24 e 28. Por isso nos disse que morreis em vossos pecados. Por isso nos disse que morreis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. 28. Disse, pois, Jesus: quando levantastes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Amém. Missionária, eu também 18, 5, 6 e 8. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. 5, 6 e 8. É. Responderam a Jesus Nazareno. Disse Jesus: sou eu. E Judas, que o trai, estava também com ele. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, pois me buscais a mim, deixaste de ir Cristo. Está aí, quando ele diz que ele era o Messias. Tem também: eu sou o pão da vida. As palavras que ele usou: eu sou o pão da vida. Vamos ver? Está no capítulo 6 e tem um versículo para cada um. Capítulo 6. O senhor pode ler o 35. Pode. O Wellington 41, o missionário 48 e 51. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Murmuravam dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que o que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo.
falando que ele era o pão da vida. Aí tem também, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. E eu sou o bom pastor. Vamos ver, a luz do mundo, irmãos da Pereira, vê capítulo 8, versículo 12. O Wellington, capítulo 10, 7 e 9. Missionário, capítulo 10, 11 e 14. Capítulo 8, versículo 12. 12. Olha, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, tornou Jesus a dizer: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para ter vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas sou conhecido. Amém. Luz do mundo, a porta e o bom pastor. Agora, a ressurreição e a vida, a verdade, o caminho, a verdade e a vida e a videira. Irmãos da Pereira, 11, capítulo 11, versículo 25. O Wellington, 14, 6. Missionária, 15, 1 e 5. Pode ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. É a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. O último, eu sou, capítulo 8, versículo 58. Aqui eu digitei errado. Então leia, né? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. É isso mesmo. Esse é o último, eu sou. 58. Então, nós vimos que ele disse, eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira, e antes que Abraão existisse, ele já era. Agora nós vamos ver a relação de Jesus com o Pai. O irmão da Pereira vai ver é tudo no capítulo 5, tá? Capítulo 5. O Senhor é o 19.
vai falar para a gente a relação de Jesus com o Pai em trabalhar. Pode ler. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Isso. Mas Jesus respondeu, ele disse, na verdade, eu digo, meu filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Se eu não vim fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho e ao Pai. Igualmente. Isso. Agora o 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz ele. Lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. E tudo bem. Aí a gente viu a relação de Jesus com o Pai em trabalhar e em saber. Agora, com o Wellington, a gente vai ver a relação de Jesus com o Pai na honra, que é o versículo 23. Depois, no regenerar, com a missionária, os versículos 24 e 25. Para que todos honrem o Filho, como honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora é, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém. A relação de Jesus com o Pai na honra e no regenerar. Agora, o irmão Zé Pereira, capítulo 5, versículo 26, a autoexistência. Pode ler? Pode ler. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Mas, Isso aí. Está certo. É a autoexistência. O Wellington, no ressuscitar 5, 28, missionário 5, 29. Não vos maravilheis disso. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém. Então, nós vimos aqui a relação de Jesus com o Pai, que foi em trabalhar, em saber, em honra, a regeneração, a autoexistência e no ressuscitar. No Evangelho de João também, ele relata 8 entrevistas particulares de Jesus com indivíduos ou um grupo pequeno. Esse nós não vamos ler, eu vou só relatar a vocês, porque é bem compridinho. Ele teve entrevista com Pedro e Natanael, no capítulo 1, com Nicodemos, no capítulo 3, com a mulher de Sicar, no capítulo 4, com um homem cego desde o nascimento, no capítulo 10,
Marta e Maria, no capítulo 11, com os apóstolos, no capítulo 13 e no 16, Maria Madalena, no capítulo 20, e com Pedro, no capítulo 21. Esse de Pedro e Natanael foi quando ele fala para Natanael que viu ele antes de se encontrarem. Ele chama Pedro e chama Pedro para ser pescador de homens, para deixar de ser pescador de profissões e pescador de homens. Com Nicodemos, quando ele fala que tem que nascer de novo, né, para poder entrar no céu. A mulher de Sicar é aquela que fala que Jesus fala, não posso tirar dos filhos para dar aos cães. E ela fala, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa. Aí ele ajuda ela pela fé que ela tinha. O homem cego desde o nascimento, que Jesus curou da cegueira. Marta e Maria, na ressurreição de Lázaro, quando ele escolheu os apóstolos e depois ele os enviou. Maria Madalena, quando ele ressuscitou, foi lá no jardim com Maria Madalena. E essa com Pedro, depois de Pedro ter negado ele 3 vezes, Pedro voltou a ser pescador e Jesus foi lá e ficou esperando na praia. E Pedro viu Jesus e correu para Jesus. Ele pulou do barco, nadou para a praia e foi conversar com Jesus. E Jesus já estava com peixe lá na brasa para servir. E Jesus perguntou para ele 3 vezes: tu me amas? Aí foi quando Jesus disse: velha, apacenta as minhas ovelhas. Colocou Pedro de volta ao trabalho de ser pescador de homens. Essas foram as entrevistas particulares, as mais importantes que eu encontrei. Tem também 7 pessoas que dão testemunho nesse Evangelho de João, proclamando Jesus como Messias. O primeiro foi João Batista, né? O segundo foi Natanael. O terceiro foi Pedro. Até esse de Pedro é quando Jesus fala sobre essa pedra: edificarei a minha igreja. E a pedra não era Pedro, era a palavra que Pedro disse. O próprio Jesus, Marta, Tomé e depois João. Teve também as orações. Nesse estudo que eu estava preparando, eu vi que só no Evangelho de João, Jesus fez 19 orações. Só que João relata foram 19. Ele fez uma oração no seu batismo, ele fez uma num lugar solitário, no deserto, uma noite inteira antes de escolher os 12, antes daquele convite, vinde a mim, ele faz uma oração. Quando ele alimenta aqueles 5.000 com 5 pães e 2 peixinhos, ele também faz uma oração. Depois que ele alimenta os 5.000, ele faz outra oração. Quando, na oração do Pai Nosso, ele fez a oração. Em Cesareia de Filipe, ele fez oração. Antes da sua transfiguração, ele fez oração. Pelas crianças, ele fez oração. Antes da ressurreição de Lázaro, que ele fala com Deus Pai
Eu sei que tu me ouves, eu só estou falando isso para que eles vejam que o Senhor me ouve. No templo, na ceia, ele orou por Pedro, que o diabo pediu, para peneirar Pedro, e Jesus orou intercedendo por Pedro. Orou pelos seus discípulos e por nós, no capítulo 17. Ele orou no Getsemane, antes de ser preso. Ele orou na cruz. E depois em Emaús, quando ele entrou na casa daqueles dois irmãos para cear com eles. Aí aqui a gente termina os evangelhos. Não, termina não, que eu acabei pulando. Tem aqui as seitas judias. As seitas judias tinha os judeus dos tempos do Novo Testamento, tinha os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus, a religião deles centralizava na obediência à lei, que eles interpretaram, aumentaram, seguiram e forçaram. Eles não somente seguiram a lei escrita, mas também a tradição oral, que havia sido transmitida de geração em geração. Eles eram o grupo principal dos judeus e os mais influentes. Eles acreditavam na ressurreição. Tinha os saduceus. Esses eram os dois, as duas religiões mais, as seitas, as duas seitas mais conhecidas. Os saduceus eram um grupo governante. Eles não acreditavam na ressurreição, eles aceitavam somente o ensino escrito na lei e não o que havia sido dado oralmente. Eles se aliaram politicamente com os romanos, que governavam Israel no tempo de Cristo. E tinha também os essênios, que eram os legalistas que buscavam a vinda de dois Messias. Tinha também os zelotes, eram nacionalistas fanáticos que defendiam a violência como um meio de libertação do governo romano. Barrabás e aqueles dois ladrões que foram crucificados junto com Jesus eram zelotes, eram dessa seita. Eu, na minha sequência aqui, acabei colocando o Evangelho de João antes do Evangelho de Lucas. Hã? Não, de Lucas não. Mas de Lucas eu tirei, é um livro curto, eu tirei bem pouquinha coisa dele, assim, as mais importantes mesmo, e dá para passar hoje, tranquilo. O autor do livro de Lucas foi Lucas, e ele escreveu para todos os crentes, ainda que o livro foi dirigido especificamente a uma pessoa chamada Teófilo, ou às pessoas que eram chamadas Teófilos. Teófilos significa pessoa que estuda a palavra. Ele escreveu esse livro com o propósito de o que Jesus fez após. Não, estou me confundindo toda. O Elton tem razão. É que eu vi Lucas aqui, mas Lucas eu já vi na outra mesmo. Eu estou falando aqui do livro de Atos.
O livro de Atos, quem escreveu foi Lucas. Aí, nós já estudamos o livro de Atos todinho, né? Por isso que são pouquinhas coisas que eu vou falar sobre ele. São só mesmo lembranças para a gente poder chegar às cartas. Né? Escreva a todos os crentes, mas especificamente aqueles que estudavam a palavra. O versículo-chave desse livro é Atos, capítulo 1, versículo 8. Quem encontrar pode fazer o favor de ler. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e há de vir sobre vós, e semeis testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso. Esse foi Jesus falando, né? Que o princípio e o ministério desse livro foi que a verdadeira evidência do Espírito Santo é poder dirigido, poder para dar testemunho com o propósito de estender o Evangelho ao mundo todo. Seja bem-vindo. Os personagens principais no livro de Atos, como a gente lembra, João, Pedro, Paulo, Silas, Barnabé, João Marcos, Filipe, Estevão, Ananias e Safira, Dorcas, Cornélio, Félix, Agripa. E tem mais alguns outros, mas esses são os mais conhecidos, né? A gente falou mais deles. Então, vamos só fazer umas perguntinhas aqui. Eu não fiz de João, porque de João era mais, eu queria passar mais as coisas mesmo. Mas do Atos, a gente estudou ele todinho, então, com essa passadinha rapidinha que eu dei aqui no livro de Atos, vai dar para a gente responder. Quem foi o autor do livro de Atos? A flor mais baixa que eu. Não. Qual foi o propósito do livro de Atos? Oi? De receber a virtude do Espírito Santo, Isso, receber a virtude do Espírito Santo. que há de vir sobre vós e semear, que as pessoas sejam testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, até o fim. Isso, a gente recebeu o Espírito Santo e para estender o Evangelho, né, para todo mundo. Esse foi o propósito do livro de Atos. Para quem o livro de Atos foi escrito? E mais? Eu ia perguntar esse, mas a nossa missionária já falou o versículo-chave de Atos, que é 1:8. Aí nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, ele escreveu sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar aqui na terra, com seu corpo humano. No livro de Atos, o Lucas registra as coisas que Jesus continua a fazer e a ensinar através do seu corpo espiritual, a igreja. Aqui, agora, eu quero que a gente veja as semelhanças
do ministério de Paulo e Pedro, que foi os apóstolos mais citados no livro de Atos. Mas é Atos capítulo 3. Bom, agora eu vou falar, mas para a gente ler vai demorar muito, irmão, porque é Atos todinho. Bom, o senhor quer ler o que eu falei? Não, as semelhanças entre os ministérios de Pedro e Paulo. Oi? Não, irmão, eu peguei do livro todo. Eu peguei do livro todo. Né? As semelhanças. O primeiro sermão de Pedro está no capítulo 2. De Paulo está no capítulo 13. Aí os dois curaram um homem coxo. Pedro no capítulo 3 e Paulo no 14. Os dois enfrentaram um feiticeiro. Pedro falou com um feiticeiro chamado Simão, no capítulo 8, e Paulo com Elimas, no capítulo 13. Teve no ministério de Pedro a influência da sombra dele, onde as pessoas viam que a sombra de Pedro ia passar, colocavam os enfermos ali, que a sombra de Pedro curava. Isso foi no capítulo 5. Já com Paulo, era os lenços, né? Os lenços, eles pegavam os lenços que Paulo se enxugava para poder levar para a pessoa, encostava na pessoa, a pessoa ficava curada, só com o lenço. A fé das pessoas faziam isso e o poder que Deus deu com o Espírito Santo a Paulo. No capítulo 19. Também houve a imposição de mãos dos dois, com Pedro no capítulo 8 e com Paulo no capítulo 19. Pedro foi adorado e não aceitou a adoração no capítulo 10. Paulo também foi adorado e não aceitou a adoração no capítulo 14. Os dois ressuscitaram pessoas. Pedro ressuscitou a Tabita no capítulo 9 e Paulo ressuscitou Eutico no capítulo 20. Os dois foram encarcerados. Pedro no capítulo 12, e aliás, essa passagem que eles foram encarcerados, os dois foram libertos pelo poder de Deus, né? Pedro, Deus mandou o anjo ir lá e tirar ele da prisão, e Paulo estava encerrado junto com Silas, né? Estava preso junto com Silas, e louvando a Deus, enquanto estavam presos, teve um terremoto e os soltou. Ele não fugiu. Até porque aquilo foi usado para salvar uma família inteira naquela cidade. Essas foram as semelhanças que eu encontrei entre o ministério dos dois. E por que eu estou falando isso? Para a gente ter uma lembrança boa do livro de Atos. Nós acabamos de estudar o livro de Atos e para chegar nas epístolas nós temos que estar com a memória avivada com essas coisas que aconteceram, e são coisas boas de se ouvir, né? Dois homens de Deus trabalhando desse jeito. Agora, irmãos Zé Pereira, a gente vai começar a ler o capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ver a vida da primeira igreja. Como é que era? Capítulo 2 vai versículo 4. 4. Pode ler? Pode ler. E Pedro com João, fitando, pois, olhos dele, disse: olha para nós.
ver o 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pode ver o 6. E disse Pedro: não tenha prata, nem ouro, nem tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso aí. Essa era a igreja declarando. O Elton vê o 2:7. Já. É. E todos passavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Isso. Primeiro, estava falando de quando eles receberam o Espírito Santo, certo? E a igreja declarando e a igreja convencendo. Missionário 2:37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões? Esse era o convertendo. O Elton 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa nossa igreja consistente. Perseveravam. Estavam sempre unidos. O Wilson está com a Bíblia aberta? Lê para mim, Wilson. Capítulo 2, versículo 46. Representando unânimes todos os dias, junto com alegria, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simpleza de coração. Amém. Eles eram uma igreja comungante. Eles tinham comunhão uns com os outros. Irmão Zé Pereira, capítulo 2, versículo 47. Pode. Louvando a Deus e caindo na graça de todos, sobre o povo de todos os dias. Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam se salvado. A nossa igreja era uma igreja contagiosa. Essa é a igreja dos dias dos Atos dos Apóstolos. Uma igreja que declarava, uma igreja que convencia, uma igreja que convertia, que era consistente, que era continuada, que tinha comunhão e que era contagiosa. Esse é o exemplo para a gente, o que nós temos que fazer. Aqui, o resumo, eu fiz um resumo aqui do livro de Atos, para a gente relembrar o que nós vimos aqui no livro de Atos, esses meses que nós ficamos estudando. A pessoa era Jesus Cristo. O poder, alguém sabe me responder? Exatamente, missionário. Espírito Santo. Os pregadores, os nomes deles, alguém lembra? João, Paulo, Pedro, Judas. Aqui tem mais de 64 anos. É brincadeira. Vamos lá, me ajudem aí, os pregadores.
Queria ter um filho assim. Tiago. Eu tenho. Falou os 4 que eu queria. Puxa, Eu não ouvi não, né? Repete, Eu não ouvi não, né? bem alto. Pedro, Paulo, Filipe, Agora. Estevão. Opa. Pedro, Paulo, Filipe e Estevão. Falou pra né? Pedro era? Paulo era? Estevão era? Tiago. Filipe? Tiago. Ah, Filipe era apóstolo. Filho de evangelista. Sério. Filho de evangelista não pode. Né? Filho de evangelista tem que saber, tá vendo? Ele está querendo para mim, manda fechar tudo. Não vai dar bola, não. Não pode vacilar. Os lugares que alguns dos lugares, né? Quem lembra alguns dos lugares que nós vimos, conhecemos, né, no livro de Atos? Jerusalém, Antioquia, Turquia, Ásia, Ásia, Judéia, Samaria, abrangendo tudo. Como é que o livro de Atos fala quando abrange tudo? A missionária falou logo no começo da lição de Atos aqui. Vai, claro. Vai, Não vou lembrar. vai. Assim, Vai. abrange tudo? Vou falar, hein? Até os confins da terra. Isso não abrange tudo? Abranger? Alcançar. O programa do livro de Atos foi a intenção, o que aconteceu, tudo que aconteceu no livro de Atos foi para que isso aí, levar o Evangelho para todas as criaturas. Esse foi o programa do livro de Atos. Amém? Agora eu vou só dar uma introdução às cartas. Não vou começar as cartas não, só dar uma introdução. Cartas ou epístolas? A próxima divisão do Novo Testamento é a das cartas, também conhecida como as epístolas. Elas incluem os seguintes livros: Romanos, que é uma apresentação do Evangelho, que enfatiza a salvação exclusivamente pela fé. 1 Coríntios, que foi escrito para corrigir erros de conduta cristã naquela igreja, o que serve para todos. 2 Coríntios fala do verdadeiro ministério, a mordomia e a autoridade apostólica de Paulo. A mordomia quer dizer que não que ele era uma pessoa que era abastado de coisas, mas do serviço dele. Mordomia quer dizer isso, serviço. Gálatas trata com o erro de misturar a fé e a lei. O tema é exclusivamente a justificação pela fé. Efésios anima os crentes de todas as partes, aqueles que compartilham uma posição celestial com Jesus como membros da igreja. Filipenses enfatiza a alegria da experiência cristã. Colossenses trata com o erro do gnosticismo, um ensinamento falso que negava que Jesus verdadeiramente o Filho de Deus e Filho do homem. Esse livro enfatiza Jesus como cabeça da igreja. A primeira
carta aos Tessalonicenses é o conselho sobre a vida cristã e enfatiza o retorno de Jesus. Segunda aos Tessalonicenses é uma instrução extensa ao retorno do Senhor e como o conhecimento disso deve afetar a nossa vida cotidiana. 1 Timóteo enfatiza a sã doutrina, o governo ordenado da igreja e os princípios para guiar a igreja pelos anos que viriam a seguir. 2 Timóteo descreve o verdadeiro servo de Jesus Cristo, adverte sobre a apostasia, que quer dizer o declínio espiritual, que havia começado, e apresenta a palavra de Deus como remédio para corrigir todo e qualquer tipo de erro. Tito é uma carta de Paulo a um jovem ministro que se chamava Tito, que estava servindo a Deus na ilha de Creta. Enfatiza a sã doutrina de uma vida piedosa. Filemon é uma intercessão de Paulo por um escravo clandestino de um cristão rico da cidade de Colossos. Ilustra a intercessão de Jesus em nome dos crentes que uma vez foram escravos do pecado. Hebreus explica a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Apresenta Jesus como sumo sacerdote e o mediador entre Deus e o homem pecador. Tiago, eu sou apaixonada pela carta de Tiago, ensina que a verdadeira fé se evidencia pelas obras, ainda que a salvação seja exclusivamente pela fé. A primeira carta de Pedro é uma carta de consolo e estimula os crentes, sobretudo aqueles que estão sofrendo ataques espirituais dos que não são crentes. A segunda carta de Pedro é uma advertência contra os ataques espirituais dentro da igreja. Por exemplo, são os falsos mestres que já haviam obtido alguma posição dentro da igreja. A primeira carta de João foi escrita para combater o gnosticismo que negava a posição de Cristo como Filho de Deus e enfatiza a comunhão e o amor entre os crentes e assegura aos verdadeiros crentes a vida eterna. A segunda carta de João adverte contra qualquer compromisso com o erro doutrinário e enfatiza que a verdade deve ser guardada em amor. A terceira carta de João adverte sobre o pecado de negar a comunhão àqueles que são verdadeiros crentes. A carta de Judas é outra advertência contra a apostasia e a doutrina falsa. O tema é semelhante à segunda carta de Pedro. E aqui nós temos o grupo das epístolas, das cartas. Se agrupam por livros acerca do retorno de Cristo, que são 1ª e 2ª Tessalonicenses, as que dão ênfase ao Evangelho, que são Romanos, Gálatas e 1ª e 2ª Coríntios, as que foram escritas por Paulo enquanto ele estava preso, que são Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, e as cartas pastorais, que enfocam nas questões práticas de direção e organização da igreja, que é 1ª e 2ª Timóteo e a Tito. E as epístolas gerais são as restantes. Vou parar por aqui, porque já deu 11 horas. Amém? Para a gente não se enfadar. E no próximo domingo estaremos dando início à introdução às epístolas de Paulo, as cartas do apóstolo Paulo.